Bom dia, sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui na nossa página ministerial com a nossa família Tiago. É uma bênção ter você conosco essa manhã, seja você membro ou congregado da Igreja Ebenezer, seja você apenas um convidado de um dos nossos irmãos, ou seja você que entrou por acaso e se interessou em ver essa live. Nós estamos por uma hora fazendo culto ao Senhor, né? Como nós estamos em quarentena por conta da prevenção contra o coronavírus, então nós resolvemos fazer essa programação oficial da igreja. Ela tem duração de uma hora. O objetivo dessa manhã é ensinar a palavra de Deus, como se fosse na escola dominical. Então o nosso cunho de estudo será mais voltado para a edificação, para o conteúdo que é ensinado na nossa escola bíblica dominical para jovens e adultos. Quem sabe na próxima live nós temos alguma coisa assim um pouco mais direcionada para as crianças. Mas estamos fazendo esse teste. Rogamos a Deus que seja edificação para a sua vida. Que Deus abençoe você e que eu gostaria que você cantasse comigo agora um cântico que nós cantamos geralmente quando iniciamos a nossa programação na escola bíblica dominical, que é Um Bom Dia na Presença do Senhor. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Um bom dia. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. E te guarde para sempre, que te guarde eternamente, que te guarde sempre em nome de Jesus. Eu vou pedir à irmã Melanie que ore, agradecendo por esse tempo, e que Deus ouça as nossas orações, nos abençoe, nos guarde e nos dê um bom tempo juntos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por podermos te cultuar, mesmo que não podemos sair de casa, mas sabemos que o Senhor está conosco e a tua igreja de alguma forma ainda pode estar reunida. Pedimos que abençoe, possamos ser edificados através da tua palavra. Nesse dia que o Senhor aceite a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias para o Salmo 23. Nós vamos ler de forma uníssona. Se você conseguir ler aí da sua casa, aí de onde você estiver, talvez do seu trabalho, tá certo? Você pode ler conosco, recitar conosco o Salmo 23, e nós vamos fazer isso na versão atualizada. Então, o Salmo 23, em uma só voz, vamos recitar ou ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Esse salmo, geralmente nossos filhos de crente, é um dos primeiros salmos que se aprende. E com toda razão, é o salmo do bom pastor, é o salmo do nosso Senhor Jesus Cristo, cuidando de nós, sendo o nosso advogado, sendo o nosso protetor, e traz um grande conforto em momentos como esse, quando a humanidade entra em desespero, quando a humanidade não sabe o que fazer, quando a humanidade tem os seus problemas que vão além da sua inteligência, da sua organização. Só Deus mesmo, que sempre e em todo momento é o nosso refúgio. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Como nós estamos no horário da escola bíblica dominical, nós vamos cantar 2 cânticos infantis. O primeiro cântico é Vou Caminhando, e o segundo cântico, Eu Só Confio no Senhor. E as crianças que estão ouvindo podem também nos acompanhar, principalmente as crianças da nossa igreja que conhecem esses 2 cânticos, porque foram recentemente ensinados. Um é da última escola bíblica de férias e o outro foi ensinado nas conferências da nossa igreja. Então nós vamos cantar esses 2 cânticos, Vou Caminhando e Eu Só Confio no Senhor. Vou caminhando, em Deus confiando, na estrada que conduz às moradas de Jesus, e para sempre contando a história do Senhor que me salvou por sua cruz. Vou caminhando, em Deus confiando, na estrada que conduz às moradas de Jesus, e para sempre contando a história do Senhor que me salvou por sua cruz. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando sempre no Senhor, sempre seguirei. Ao Deus que estende suas mãos, sempre louvarei. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer
Graças a Deus. E nesse momento nós vamos aproximar mais a tela, os meninos vão ajudar e nós vamos ter o nosso estudo bíblico dessa manhã. Abra sua Bíblia, inicialmente, para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu gostaria de dizer que nós estamos estudando na Escola Bíblica Unical com os jovens e os adultos, e é por isso que esse vai ser o principal hoje, os distintivos dos batistas regulares. Se você não é batista regular, ou é novo convertido nas nossas igrejas, ou é de uma outra igreja, eu só queria rapidamente explicar. Os distintivos dos batistas regulares são as doutrinas que nos distinguem das outras denominações. Não necessariamente com a ideia de que nós somos melhores, nós não temos essa ideia, nós entendemos que a Igreja de Cristo é uma só. Mas o objetivo é que nós estamos ensinando na nossa igreja para que os nossos membros congregados, os que frequentam a igreja, possam entender qual é a distinção entre nós e as outras igrejas ou outras denominações. Então, aqui estão as doutrinas. Não quer dizer que somos diferentes em todas as doutrinas, mas vai haver alguns aspectos que nós vamos nos diferenciar de outros grupos denominacionais. E hoje, no quinto distintivo, nós temos exatamente uma distinção muito clara entre nós e um grupo muito grande de irmãos em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de começar hoje com o texto de Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7, e aí nós vamos caminhar até ao versículo 14. Efésios capítulo 4, do 7 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu escolhi esse texto porque ele diz claramente que o Senhor concedeu os dons à sua igreja. E há um tipo de dons que são classificados, que Deus capacitou a sua igreja, capacitou os seus servos, capacitou os crentes, para que eles possam servir a igreja, a fim de que a igreja possa crescer e seja edificada.
E exatamente sobre parte desses dons, porque nós temos os dons de serviço e os dons de sinais, que são chamados dons carismáticos. É sobre esse distintivo, qual é a diferenciação entre nós e muitos irmãos, principalmente da linha pentecostal e neopentecostal. Eu vou ler nesse momento de maneira integral o que diz o nosso distintivo, depois eu vou falar, eu creio que não dará para terminar hoje esse assunto, continuará no próximo domingo de manhã, mas faz parte do estudo acerca do Espírito Santo, a pneumatologia dos dons carismáticos. O Espírito Santo concede dons aos crentes para edificação da igreja. Isso nós vemos claramente em Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, e 1 Coríntios 12 e 14. Mas os dons revelacionais, comumente chamados de carismáticos ou dons de sinais, foram limitados ao tempo apostólico. Entre eles estão o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de operar milagres e o dom de curas. Estes dons serviram tanto para revelar a vontade de Deus para a igreja, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, quanto para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Você vê isso em João, capítulo 5, de 30 a 37, Atos 2 e 22, 3 de 12 a 16 e Hebreus 2, 3 a 4. Quando o cânon, isso é, os livros do Novo Testamento, foi completado, o propósito destes dons caducou e eles cessaram. Cremos que isso é confirmado em 1 Coríntios 13, de 8 a 13, Efésios 2, 19 a 20 e Efésios 4 e 11. É muito importante que nós tenhamos a ideia. Quero deixar claro para irmãos pentecostais ou neopentecostais que estão nos assistindo, que ao, digamos, descrever e dissertar e explanar esse ponto, não estamos fazendo nenhuma acusação aos irmãos que vocês não sejam crentes, que vocês não servem a Deus. Espero não transparecer essa ideia. Mas a ideia é mostrar por que é que nós não acreditamos nisso. E eu gostaria de começar dizendo claramente, nós cremos que Deus deu dons à sua igreja. Nós cremos que Deus deu dons extraordinários, dons miraculosos, dons de sinais, dons que nós usamos a expressão revelacionais, que tinham o objetivo de trazer uma nova revelação à igreja. Mas que hoje esses dons não há mais necessidade e por essa razão eles não estão mais em evidência. Uma grande dificuldade que há de muitos irmãos, outros irmãos entenderem isso, é porque imaginam que se nós não cremos nisso, nós não cremos que Deus possa curar. Nós não cremos no poder extraordinário de Deus. Eu quero deixar bem claro que nós cremos no poder extraordinário de Deus. Nós cremos que Deus, querendo, Ele pode curar. O que nós não cremos é que esses dons estejam mais em evidência. E para isso eu preciso começar explicando um princípio. Dom é algo dado à pessoa individualmente como Deus quer e é inerente a ela, isso é, pertence a ela, lhe é dado esse dom. Então aquele que era dado o dom de línguas, ele recebia esse dom e esse dom passava a ser utilizado por ele no momento em que Deus agia e onde era necessário. Aquele que recebia o dom de cura, ele também recebia esse dom para utilizar quando era necessário. Aquele que recebia o dom, por exemplo, de revelação, também lhe era dado e era utilizado quando necessário e também para edificar a igreja de Cristo. Então, por exemplo, não existe essa história de uma hora a pessoa tem o dom, outra hora não tem. E eu quero mostrar na palavra de Deus um exemplo. Paulo tinha o dom de cura. E eu queria que você abrisse comigo para Atos capítulo 27. E você observasse qual é a atitude, qual é a situação, qual é a ação de alguém que tem o dom de cura.
No capítulo 28 de Atos, você tem o seguinte. A partir do versículo 7, Atos 28 e 7, só para você se situar, Paulo está viajando para Roma, o seu navio vai a naufrágio, eles dão numa ilha chamada Malta, e nessa ilha havia um lugar ali onde havia uma certa autoridade. E diz assim, perto daquele lugar, Atos 28 e 7, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. Veja, Paulo ora, impõe as mãos e o cura. Verso 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Percebeu? Paulo foi, orou, aquele homem foi curado, e vieram outros doentes. Paulo continuou impondo as mãos, orando, e eram curados. Isso é dom de cura. A pessoa tem a autoridade dada por Deus para curar naquele momento, instantaneamente, as enfermidades. Não é algo simplesmente interno, não é uma dor que eu não vejo. Veja, o homem estava com febre e com disenteria. Paulo impôs as mãos, orou e tudo cessou. O dom de cura era realmente um dom milagroso, onde haviam coisas que a ciência, as coisas que a própria, digamos assim, normalidade não ia dar jeito. Um paralítico com paralisia infantil, alguém com a mão mirrada, um morto. Esse tipo de situação. E a pessoa com esse dom tinha capacidade de impor-lhe as mãos e eram instantaneamente curados. Não era daqui a um mês, não era daqui a uma semana, não era daqui a um ano. Era instantaneamente curado e era visível essa cura. E era algo justamente que podia ser visto e comprovado imediatamente. O dom de cura é algo inerente da pessoa. Ela tem alguém doente, ela chega lá, ela ora, ela impõe as mãos e ela é curada. Esse talvez seria um bom momento, desculpa aqui a colocação irônica, mas esse seria um bom momento para os que detêm o dom de cura, curar as pessoas. Nós estamos vendo uma epidemia lastrando o mundo. Nós estamos vendo uma epidemia que está tomando conta do mundo. Então esse é um bom momento para esses que dizem que têm dons de cura, exercer isso com misericórdia, até por misericórdia. Talvez alguns se defendem dizendo, não, mas Deus está ajudando o mundo e não quer que a gente cure. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, o dom de cura era algo inerente à pessoa. Como nós não vemos isso mais, muitas vezes a pessoa ora e a pessoa vai ficar curada daqui a um ano, como eu já vi casos de pessoas que se dizem apóstolos, né? Então, não é algo que acontece agora, acontece amanhã. Uma pessoa que tem o dom de cura poderia facilmente chegar numa enfermaria de um hospital e deixar aquela enfermaria simplesmente sem nenhum doente. Porque ela tem o dom de cura. Deus lhe deu essa autoridade. Mas por que não acontece isso? Porque os dons de curas não estão mais em evidência. Qual era o objetivo? Voltando agora um pouquinho à história. Qual era o objetivo dos dons? Esses dons de sinais, revelações, línguas, curas, interpretações de sonhos, a interpretação das falas de línguas. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era claramente autenticar a palavra dos apóstolos. E eu gostaria de mostrar para você isso. Abra comigo em Marcos, capítulo 16. Esse é um texto muito usado para falar sobre esses sinais. Mas eu gostaria justamente que você observasse o que a palavra de Deus diz e o que o evangelista Marcos diz acerca. Marcos capítulo 16, verso 15, e nós conhecemos bem esse texto. Marcos 16 e 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, não é? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora veja o versículo seguinte, que vai dar a explicação correta desses sinais, que você não pode pular ele. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, e veja só, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É muito importante nós entendermos isso. Alguns apelam para esse texto dizendo que o versículo 9 até ao 20 não estão em manuscritos mais antigos. Eu não quero ir por esse caminho, tá bom? Porque aqui está a palavra de Deus, isso não altera a verdade do Senhor. Mas eu gostaria que você percebesse que diz os sinais tinham o objetivo de autenticar a palavra. Talvez você precise entender um pouco mais o que significa autenticar a palavra. Então vamos lá. Para isso você precisa voltar na história do povo de Israel. E eu preciso que você volte comigo para Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Lá no início da chamada desse povo. Lá no início, onde Deus vai resgatar esse povo. Você percebe no capítulo 3 de Êxodo capítulo 3, que Deus vai chamar a Moisés. E diz, olha Moisés, eu estou te enviando para que você possa tirar o meu povo. E Moisés começa a dizer, peraí Senhor, não vai dar certo esse negócio não. O povo não vai acreditar em mim. O povo não vai aceitar. O povo vai dizer, olha, o Deus dos nossos pais me visitou. Como é que eles vão fazer isso? Capítulo 4, verso 1 diz assim. Êxodo capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés, eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado, né? Que ele era pastor de ovelhas e precisava de algo para proteger-se e também caminhar. Então lhe disse o Senhor, lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor, estende-a, pega pela mão, pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Disse o Senhor, se eles te não creem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Percebe? Um povo incrédulo. Lá no seu princípio, um povo que não acreditava se não visse. Então, desde o início da história de Israel, o povo precisava ver sinais para poder crer. E começa aqui essa saga, esse costume, essa cultura. Quando Jesus Cristo veio, lembra o que foi que os judeus pediram, as autoridades pedissem para Jesus para que ele fizesse para que pudesse crer nele? Diz, olha, mostra-nos um sinal e creremos em ti. Por que eles fazem esse pedido? Porque isso é da cultura judaica, da cultura dos hebreus. Eles precisavam ver um sinal de um profeta para que a sua mensagem fosse verdadeira.
Esse era um costume totalmente da cultura hebraica. Lembra que Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: vão primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Qual a maneira melhor de convencer os israelitas? Paulo, quando está escrevendo uma das suas cartas, ele diz, olha, os gregos buscam sabedorias e os judeus pedem sinais. Você percebe aí a questão cultural? Gregos, sabedoria, conhecimento, e hebreus, judeus, sinais. Por quê? Porque os judeus só criam se vissem os sinais. Eles não criam de outra forma. Então, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito de Deus dá dons à sua igreja, dá dons aos apóstolos, o objetivo deles é que, com aqueles sinais, a sua mensagem pudesse ser autenticada, a sua mensagem pudesse ser validada como sendo uma mensagem vindo de Deus, sendo uma mensagem. Quando você, por exemplo, vai para João capítulo 3, nós vemos uma autoridade de Israel falando com o Senhor Jesus. E olha o que ele diz, João capítulo 3. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, olha o que ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Percebeu? Um fariseu, um judeu, diz, olha, eu acredito que você vem de Deus. Mas ele acreditou por quê? Por causa da mensagem de Jesus? Por causa do que ensinou Jesus? Não, ele acreditou por causa dos sinais. Essa é a ideia, esse é o objetivo, esse é o propósito dos dons miraculosos. Era que autenticasse a palavra do Senhor, principalmente para o povo seu, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, porque eles só acreditavam se vissem. Eles só acreditavam se fosse dado o sinal. Lembra de Tomé? Quando Tomé não está presente quando Jesus Cristo aparece ressurreto e os apóstolos dizem, olha, o Senhor esteve entre nós. Tomé diz, não, se eu não vir os sinais nas suas mãos e ao lado, eu não crerei. 8 dias depois, o Senhor Jesus se apresenta, ele já se dirige diretamente para Tomé e diz, olha Tomé, coloca aqui as tuas mãos aos lados, vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crentes. E dá uma bem-aventurança para nós. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, quando o Evangelho começa a entrar de vez no mundo gentil, essa necessidade de dons vai passando. Por quê? Porque o objetivo dela, ou deles, era autenticar a mensagem dos apóstolos, primeiramente aos judeus. E também para validar, para autenticar, para dar autoridade aos escritos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo escrito. Quando a Bíblia se completa, quando a escrita da revelação de Deus está completa, acaba a necessidade desses dons. Acaba a necessidade desses dons miraculosos para autenticar a palavra de Deus. Deus deu condições à sua igreja para autenticar a sua palavra conforme o tempo. De maneira que tudo que nós precisamos da revelação de Deus está aqui. Por isso que nós cremos, com base em 1 Coríntios, capítulo 13, que ele está falando exatamente sobre isso. Capítulo 13, a partir do verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Está vendo? Línguas, ciência, profecia vão passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Daí não está completo, está ainda incompleto. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como por um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você percebe que a revelação vai acontecendo e você percebe na própria história, se você estudar a história da igreja, que conforme os apóstolos foram falecendo, foram morrendo, os dons de sinais foram desaparecendo. Só vem aparecer esse tempo extraordinário no meio da igreja como um todo, quando surge a doutrina dos santos, por exemplo, e os milagres para autenticar os santos da igreja romana. Mas esses sinais foram desaparecendo. Por quê? Porque uma vez que a palavra de Deus estava sendo completa, uma vez que a palavra de Deus estava sendo concluída, e quando João, que é um dos últimos apóstolos, morre, os dons miraculosos começam a cessar e cessam da igreja, porque a revelação está completa. Eles tinham o objetivo de dar autoridade para o que os apóstolos diziam, porque uma nova revelação, agora complementando o Antigo Testamento, era dado. O que eles tinham até então era o Antigo Testamento. O Novo Testamento é dado, mas era preciso que os novos ouvintes, os ouvintes judeus, principalmente judeus, pudessem crer nessa palavra. E os sinais eram dados para que houvesse, de fato, confiança no que estava escrito. Apocalipse foi completo? Então não há mais necessidade de revelação, porque toda a revelação de Deus foi dada. Isso é extremamente importante você entender. Como eu disse para você, esses dons são inerentes a pessoas. Eles tinham objetivo. E o grande problema que nós vemos hoje é a total, digamos assim, falta de bom senso quando se fala de dons. Eu gostaria de destacar 3 dons aqui. Um deles já foi tratado no domingo passado nas classes da Escola Bíblica Dominical. O primeiro é o dom de línguas. Nós ouvimos muito sobre isso. Muitas igrejas, muitas pessoas que dizem que têm o dom de línguas. Mas muitas vezes, quando elas vão exercer o que elas chamam de dom de línguas, ninguém entende o que elas dizem. Uma justificativa que elas usam é que elas estão falando a língua dos anjos. Me perdoe, mas não há na Bíblia ninguém que tenha falado a língua dos anjos. Você diz, mas Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, em 1 Coríntios capítulo 13. Não, Paulo não diz que fala a língua dos anjos. Ele usa um superlativo, ele usa um exagero para falar da importância do amor. Ele diz, se eu falasse a língua de todos os homens, veja só, de todos os dialetos do mundo inteiro, se ele falasse, se não fosse só isso, ele também falasse a língua dos anjos, isso não teria nenhum valor sem amor. Ele não diz que fala a língua dos anjos e não há nenhum lugar da Bíblia alguém que tenha falado a língua dos anjos. Pelo contrário, quando os anjos se comunicam na nossa língua. Mas voltando, o dom de línguas não é falar de maneira estranha, que ninguém entenda. O dom de línguas é o falar em dialeto, falar em um idioma. E como falamos domingo passado na classe dos jovens, o objetivo desses dons, o objetivo desse dom é exatamente traduzir a mensagem da palavra de Deus. No próximo domingo eu vou dar um exemplo que eu já dei na classe, mas quero repetir para que você possa entender como Deus pode operar ainda hoje. Segundo dom, eu já falei, o dom de cura. O dom de cura é chegar, impor as mãos e curar. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui a um ano. É imediatamente e clinicamente comprovado e visivelmente comprovado. Infelizmente, muitas curas que nós temos por aí são psicossomáticas. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não cura, isso eu vou enfatizar melhor no próximo domingo. Mas muitas das curas que nós temos ouvido são psicossomáticas. São curas
que são sugeridas pela mente. Dom de revelação. Essa tem sido um problema sério no meio das igrejas. Muita gente falando em nome de Deus o que Deus não disse. A revelação que nós precisamos está aqui. Tudo. Não precisamos de uma nova revelação. Não precisamos de uma nova escrita da Bíblia. Por mais que você diga, não, mas essas revelações estão abaixo da Bíblia. Mas elas não têm mais o objetivo que elas tinham antes. E eu gosto de deixar bem claro. Muito cuidado quando alguém vier e diz, olha, eu tenho uma palavra, uma revelação de Deus. A revelação que nós precisamos está aqui. No próximo domingo eu quero dar um resumo melhor, eu quero dar para você uma ideia melhor sobre essa questão. E dar alguns exemplos para que você possa tirar suas últimas dúvidas sobre por que é que esses dons não estão mais em evidência. Nós cremos, eu continuo afirmando e vou dar esses exemplos na semana que vem. Que Deus tem o poder, ainda como tinha. Mas os dons que são inerentes à pessoa não estão mais em evidência. Quais são os dons que estão em evidência hoje? Os dons de serviço. Pregar, evangelizar, assistir, no sentido de cuidar de outra pessoa, servir. Há muitos outros dons que nós chamamos de dons de serviços que estão em evidência e que são muito importantes para autenticar também a palavra, porque agora é o nosso testemunho mostrando que a palavra é a verdade. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, principalmente dos falsos ensinos. Se você é pentecostal ou neopentecostal e você quiser mandar alguma coisa dentro do Facebook, fique à vontade. Volto a dizer, meu objetivo não é atacar sua igreja, não é atacar sua denominação, é apenas dar para os nossos membros, os nossos congregados, o motivo por que é que nós cremos assim, tá bom? Mas nós cremos que nós somos irmãos em Cristo, que vocês são salvos, que vocês fazem um trabalho para Deus. Quando falam do Evangelho, evangelizam as pessoas, falam de Cristo Jesus, vocês estão trabalhando para o reino de Deus também. Mesmo que nós tenhamos doutrinas diferentes. Que Deus nos abençoe, nos guarde nesses dias. E é justamente pensando no Deus que nos guarda, no Deus que nos protege, que eu gostaria de cantar com você o hino 324. E eu gostaria agora de pedir meus auxiliares, que eles vão retornar, não é, a câmera para o lugar correto, para que nós possamos então cantar 324. Guardando aqui a minha plateia, abrir os cantores, né? E você aí pode abrir o seu cantor também. E nós queremos cantar esse hino de confiança no Senhor, né? E se a irmã Iraci estiver vendo essa live, lembre desse hino que eu cantei para a senhora aí na sua casa. Que Deus lhe abençoe e também lhe guarde, minha irmã. Tá certo? Todos prontos? Vamos lá. Seguro e solandeio o temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, que ele em seu caminho sempre lhe conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno
seja no poço do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Eu gostaria de só dar alguns avisos, lembrando a vocês que enquanto estiver durando essa restrição governamental, nós não vamos ter atividades programadas da igreja, isso é da Igreja Ebenezer, tá bom? Se você não conhecia a nossa comunidade e quando voltar quiser conhecer a nossa comunidade, a nossa igreja, entre em contato com a gente pelo próprio Facebook, tá bom? E diga, olha, eu gostaria de saber onde fica a congregação de vocês, para quando retornar às atividades normais eu possa fazer uma visita para vocês. Será um grande prazer receber você na nossa igreja, você e sua família. Nós temos domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical, que tem sala para todas as idades. E à noite também nós temos como a receber todas as idades. É um prazer você nos visitar. Eu gostaria de reforçar a necessidade dos irmãos da igreja observarem a quarentena, aqueles que podem, porque eu sei que tem irmãos que por necessidade, pelo seu serviço, não podem ficar em casa. Entre eles, irmãos que são da área de saúde, eu oro por vocês, eu peço oração por vocês, para que Deus os proteja. A história mostra que quando havia essas epidemias, os primeiros a morrer eram os profissionais de saúde, porque eles tinham que estar lá, não é? Então nós oramos para que Deus proteja vocês, para que Deus dê a saúde de vocês, para que vocês possam ajudar o maior número possível de pessoas. Mas quanto a nós, cidadãos comuns, que temos a bênção e temos a condição de ficarmos em casa, eu continuo dizendo, não fure a quarentena simplesmente porque você está chateado, já está abusado de estar dentro de casa. Se é necessário sair para fazer compras, procure um horário adequado. Eu vou dar um exemplo. Ontem nós íamos ao Atacadão fazer compra porque precisamos nos preparar ainda para mais alguns dias. Chegamos lá, o estacionamento estava lotado. Nós só demos a volta e voltamos para casa sem comprar nada. Por quê? Porque ao entrar lá, nós vamos estar em contato com muitas pessoas. Então, houve necessidade de ir à farmácia, houve a necessidade de ir ao mercado ou mesmo ao supermercado, procure um horário que você já sabe que tem poucas pessoas ou o trânsito é o mínimo possível. Se programe para quando sair, para poder aproveitar essa viagem e não fazer várias viagens pequenas. Cada viagem que você faz é um risco que você está adicionando. E o problema não é só você adoecer, mas é você trazer doença para aquelas pessoas que estão na área de risco, pessoas com doenças crônicas, idosos e até bebês. E você, sem querer, pode ser um transmissor e pode ser aquele que vai transmitir o vírus para alguém que tem muito menos capacidade de resistir do que você. Seja prudente. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. E falando em hoje à noite, eu gostaria
de convidar você para as 18h30, às 6h30 da noite, estar conosco no nossa live do culto noturno. Também uma programação de 1 hora. Eu estarei falando sobre qual deve ser a atitude, o comportamento do servo de Deus em meio à desesperança. Por último, eu gostaria de dizer, tenha cuidado com o que você compartilha. O mundo já está alarmado demais, o mundo já está em desespero. Como servo de Deus, incentive, dê ânimo, encoraje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos aproveitar esse momento para proclamar Jesus Cristo, viver Jesus Cristo e ser gratos a Deus por tudo. Vamos orar, encerrando essa programação. Senhor amado Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de te servir. Obrigado pela tecnologia que tem dado essa condição para que irmãos distantes possam ouvir da Tua palavra, ter comunhão conosco. Eu peço que o Senhor proteja o Teu povo, como diz a Tua palavra, que o Senhor não permita que essa praga chegue às casas dos Teus servos, que o Senhor, por misericórdia e graça, proteja aqueles que pertencem ao Senhor. Que o Senhor proteja os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, os socorristas, a polícia civil ou militar, ou federal, ou rodoviária federal, principalmente os teus servos que estão trabalhando em prol da cidade, em prol do povo brasileiro, em prol do mundo. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, contenha esse vírus, elimine esse vírus, não só do Acre, mas do Brasil, do mundo, e que essa oportunidade nós possamos aproveitar. Eu sei que o Senhor está trazendo ao mundo a prova que a tecnologia, o conhecimento e o dinheiro não tem nenhum poder. Apenas o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas que nós, crentes em Cristo Jesus, nós nos apeguemos em confiança ao Senhor e principalmente aproveitemos essa oportunidade para proclamar Jesus Cristo. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo juntos. Abençoa todos que estão assistindo. Protege todos que estão assistindo a Deus essa live e que eles possam ser canais de bênção para todos que estão próximos de si. Obrigado. É o que nós oramos, nós pedimos e agradecemos não confiando em nós mesmos, mas confiados no Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Até a próxima live. Que Deus abençoe vocês.